Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias de hoje com análise e opinião. O que você precisa saber para ficar muito bem informado. E hoje, gente, a notícia é uma só e está em torno de uma só. É o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus na trama golpista. Terminou agora há pouco o primeiro dia de julgamento no STF, justamente do núcleo 1, o núcleo crucial da trama golpista. Foram ouvidos o Alexandre de Moraes, que é o relator. Ele não apresentou exatamente o relatório dele ainda, mas apresentou um relatório, um resumo do que disse o Procurador-Geral da República, do que disseram as defesas, do que disse a acusação. Então foi um resumo geral e também foi apresentado aí o parecer do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E na sequência, à tarde, o que as defesas de 4 dos réus que estão nesse banco do STF. E, gente, chamou muita atenção os recados claros que o Alexandre de Moraes deu durante a fala dele, foi o primeiro a falar. Ele citou o Eduardo Bolsonaro, falou de coação, diz que a coação não afetará a independência dos juízes do STF, mandou um recado em defesa da soberania e contra a anistia na fala dele, e esse recado, quando ele fala da coação e da independência, que não afetará a independência do STF, né, ele está citando indiretamente, sem falar nomes, mas Donald Trump e Eduardo Bolsonaro. Ele disse também que nesses momentos a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Estou abrindo aspas para o ministro, tá, gente? Vou começar de novo para você entender. Abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, só aparentemente, que é da impunidade e da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente do Brasil demonstra. Mais para Alexandre de Moraes, a pacificação do país, que é o desejo de todos nós, depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis, do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal. E mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Isso, fecho aspas para o ministro Alexandre de Moraes, já eu trago mais uma frase dele, mas é importante a gente entender que esta última frase que eu acabei de falar é um recado claro sobre a anistia, gente. Quando ele fala para não se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que é o discurso da oposição bolsonarista no Congresso, ele está deixando claro, né, um recado para aqueles que defendem a anistia, que isso é a covardia, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal. Falando nisso, abrindo uma pausa aqui, antes de eu ler outra frase do Alexandre de Moraes, a oposição hoje ficou em polvorosa e cobrou muito, né? Fez uma reunião de manhã com líderes, tinha gente que não era nem líder, mas tinha um monte de gente lá da oposição, e eles querem pressionar e pressionar o Hugo Mota para que esse projeto seja pautado, o da anistia, que alguns querem para o povo uma anistia mais soft, mais branda, outros querem botar Jair Bolsonaro no meio da anistia, mas não tem como colocar o Jair Bolsonaro na anistia, porque ele já está sendo julgado, então o óbvio que o STF vai considerar isso inconstitucional, não pode. Né? Ele está num período do julgamento que não tem mais como anistiar, acabou, babau, não tem jeito. Né? Mas a oposição quer fazer barulho mesmo, né? E quer, se conseguir aprovar um projeto maior para fazer barulho e colocar mais o STF e a população contra o STF, desgastar o STF, eles vão fazer. Mas o Hugo Mota disse, devagar com a dor que o santo é de barro. Devagar com a dor que o santo é de barro, não tem clima para pautar nos próximos dias esse projeto. Não quer dizer que eu nunca vou pautar. Ele vai acabar pautando. Porque teve aquele acordinho lá com o Arthur Lira e tal, né? Vai acabar pautando. Mas ele disse que por enquanto não tem clima e não tem clima mesmo. Vamos mais uma frase emblemática do Alexandre de Moraes, que foi o discurso que mais chamou a atenção junto com o PGR. O resto foi blá 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 de advogado,
né? Mas disse Alexandre de Moraes, abro aspas para ele: coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros desta Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será impedida, negociada ou extorquida. Fecho aspas para Alexandre de Moraes, que só faltou colocar uma setinha e escrever: essa é para Eduardo Bolsonaro, essa é para Donald Trump. Toma, Eduardo Bolsonaro. Só faltou isso, que foi um recado claro, né? O ministro Alexandre de Moraes leu lá esse relatório. Não é um relatório muito extenso, mas ele foi muito cirúrgico. Essas frases que eu disse para você, ele fez uma introdução ao relatório, então, né, trouxe algumas frases aí de introdução a esse relatório, mandando esses recados claros, tanto para o povo que prega anistia na Câmara dos Deputados, essa oposição maluca, quanto também para Eduardo Bolsonaro, né, este debilóide que luta contra a democracia brasileira, contra a soberania brasileira, que luta contra os empresários brasileiros, que luta contra quem gera emprego e renda, que está nos Estados Unidos financiado com dinheiro de um povo que é absolutamente gado, né, que financia essa gente golpista, tanto Jair Bolsonaro, quanto Eduardo Bolsonaro, quanto seus filhos, são bandidos, né, que são capazes de fazer muitas coisas além da tentativa de golpe, né, mas são financiados, infelizmente, por idólatras que continuam, né, sem muita massa encefálica, continuam idolatrando essa gente, mas o Alexandre de Moraes mandou um recado claro aí de que o Supremo não se dobra a isso e que também não aceitará, não engolirá, né, facilmente essa história da anistia. Vamos falar então, gente, né, do Paulo Gonet. Gente, o Procurador-Geral da República fez uma acusação matadora. Ele não poupou uma palavra. Assim, ele foi assim no cerne, né? Ele acusou assim com tudo que tem de provas e ele fez uma acusação muito séria e pelo tom do Paulo Gonet, pela acusação que ele fez, ele pelo texto dele, né? Ele deixou muito claro que era pena máxima para Jair Bolsonaro e para a maioria ali dos réus que estão no banco do STF. Qual é a pena máxima? 43 anos de prisão. 43 anos de prisão para Jair Bolsonaro e a maioria daqueles réus pode ter uma divergência, né, entre os ministros, né? O Alexandre de Moraes deve seguir essa linha do Paulo Gonet. Paulo Gonet não chegou a fixar, né, a prisão, mas o discurso dele é pela pena máxima, né, por todos os crimes. Eu elenquei aqui os crimes para eu não me esquecer, gente, de falar nenhum. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. São 5 crimes e, se somadas as penas máximas, para todos esses 5 crimes, são 43 anos de prisão. Né? Bolsonaro é o cabeça do esquema, é quem organizou, junto com Braga Neto, esse esquema. Os dois certamente devem pegar aí a pena máxima ou perto disso. Os outros podem ter uma coisa atenuada ali, outra acolá, mas os dois grandes cabeças do esquema são Braga Neto e Jair Messias Bolsonaro, que vai ser ouvido amanhã. Hoje foram ouvidos, além do Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet, foram ouvidos... foram ouvidos, gente? Cadê? As defesas do Almir Garnier, foram ouvidas as defesas do Anderson Torres, do Alexandre Ramagem e do Mauro Cid, né? Esses foram os ouvidos hoje. Amanhã serão ouvidos Augusto Heleno, logo na sequência Jair Bolsonaro, aí vem o Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Braga Neto, tá? Então esses serão ouvidos amanhã. E amanhã mesmo já termina essa fase dos advogados. Gente, os advogados, assim, é engraçado, né? Porque, assim, ninguém negou a trama golpista. Nenhum deles negou a trama golpista. Nenhum deles disse assim, ah, isso aqui não aconteceu, isso... Mas eles diziam assim, ah, o meu cliente não participou. O meu cliente não fez parte disso. O meu cliente não estava na data tal, na reunião X que aconteceu no Palácio.
O meu cliente escreveu aqui no WhatsApp para um terceiro que ele quer que defenda o STF, né? Então eles pegavam recortes sem muita lógica, recortes da acusação, sem ter uma cronologia, pegavam um recorte aqui, o outro acolá, e tentavam adaptar no discurso da defesa, claro, que quer, né, pedir o perdão aí pelo seu cliente, que quer a absolvição do seu cliente. Mas a grande maioria falou, meu cliente é inocente, meu cliente é inocente, meu cliente é inocente, meu cliente é inocente, e no final diz, caso os senhores não entendam que meu cliente é inocente, por favor, podem abrandar um pouquinho a pena? Pode deixar a pena um pouquinho mais branda? Né? A maioria já tem a certeza da condenação, né? A gente sabe que vai acontecer condenação, não tem como, não tem para onde ir, as provas são muito robustas, né? O relatório, como eu disse para você, do Ministério Público Federal, do Paulo Gonet, é matador, né? É muito duro, muito firme e não tem muito para onde fugir. Então a condenação vai acontecer, agora a única coisa é a dosimetria da pena. Essa é a única dúvida que existe hoje, a dosimetria da pena. Quem vai pegar a pena mais pesada, menos pesada, se todo mundo vai estar com a mesma pena, como é que vai ser isso? Né? Teve até um dos advogados, Demóstenes Torres, que fez assim que é do Almir Garnier, advogado do Almir Garnier, que ficou 20% do tempo dele elogiando os ministros. Mas elogiou os ministros, puxou o saco, e tal. E aí disse que o cliente dele não tinha dinheiro para pagar, que ele estava lá, né, fazendo pro bono e tal. Mais de um advogado disse isso, o cliente não tinha como pagar, mas que eles estavam trabalhando porque acreditavam naquilo, e piriri, pororó, né? E aí ele contestou, o procurador Paulo Gonet já não estava mais lá, porque ele tinha viajado para fora do Brasil, ficou subprocurador, mas ele foi contestando, o procurador-geral foi contestando o que disse o Paulo Gonet, em alguns pontos, e aí, depois de tudo isso, de dizer, olha, tá tudo errado, o Ministério Público colocou tudo errado, não tem nada certo na denúncia do Paulo Gonet, basicamente ele disse isso, mas se ainda assim esta corte entender que, de fato, há argumentos para condenar o meu cliente, que seja uma condenação mais leve. Basicamente foi isso que disse aí o Demóstenes Torres e os outros advogados, mais ou menos na mesma linha, mas nenhum deles disse que não houve o golpe, a tentativa de golpe de Estado. Nenhum deles disse que foi uma ilusão. Muito pelo contrário, pegaram tudo que aconteceu e jogaram no colo daqueles que se dizem os coitados, que é a massa de manobra que está presa hoje na Papuda, está presa, está lá em Brasília, né? O pessoal do quebra-quebra. Esse pessoal tá lá, ó, preso, muitos já condenados, apenas altas, 17 anos de prisão, 14 anos de prisão, penas altas, né? Enquanto os mandantes, né, estão aí sendo julgados agora, os que pensaram o golpe. Só que esses mandantes, esses que pensaram e participaram da tentativa de golpe, empurraram tudo para o povo da baderna. Disseram, não, é óbvio que houve, nós vimos as cenas, são deploráveis as cenas, aconteceu mesmo a tentativa de golpe, mas o meu cliente não tem nada a ver com isso, meu cliente não participou. Vamos ver o que diz amanhã a defesa de Bolsonaro, né? O que mais se espera é justamente a defesa de Jair Bolsonaro, que deve vir também contra a delação de Mauro Cid. Também algumas defesas fizeram muitas críticas à delação de Mauro Cid, dizendo que a delação tem que ser anulada, que o contrato, que basicamente a delação é um contrato entre o delator e a Polícia Federal, né? Que essa delação ela tinha que ser rescindida, o Demóstenes Torres bateu muito nesse ponto, né? Já a defesa de Mauro Cid veio com o reforço à delação, né? E falou muito da função do Mauro Cid, de quem é ele, qual é a história dele, tem um amplo currículo, qual é a função que ele tinha como ajudante de ordens do Bolsonaro, como é que ele atuava, né, que ele só perdeu na vida dele sendo ajudante de ordens do Bolsonaro, falou muito que a delação nunca foi feita sob coação, como alguns tentaram já fazer uma ligação que houve coação, e se houvesse coação, a delação seria anulada. Né? Os advogados disseram que em nenhum momento houve coação, o que houve foi, obviamente,
o delegado perguntando e perguntando de forma incisiva, né, e contrapondo algumas coisas, porque é papel do delegado. O delegado não vai lá, vem cá, delator, senta aqui no colinho que vou fazer um cafuné em você. Não, o delegado vai lá e vai para cima, pergunta mesmo, né, e vê se há contradição e como é que não é. Então, a defesa do Mauro Cid deixou isso muito claro, que o papel da autoridade policial foi feito, que o papel do Alexandre de Moraes foi feito, e que Mauro Cid em nenhum momento foi forçado a absolutamente nada, que fez de espontânea e livre vontade, que algumas coisas ele não disse porque não sabia mesmo, algumas coisas que depois ele foi convocado para ver se sabia, se não sabia, se tinha algumas... você tinha alguns detalhes, né, de informações que eventualmente vazavam para a imprensa e coisa assim, mas que em nenhum momento houve uma redelação. Em nenhum momento ele fez uma segunda delação. Ele foi complementando aquela delação que ele já havia feito. Então, eles enfatizaram muito isso, né? Muito isso, porque a delação, né, foi o início da investigação. Pelo que se tem de prova, gente, hoje, vamos supor, a delação foi anulada. Pelo que se tem de provas, você já tem prova suficiente para enjaular todo mundo que está lá sendo julgado no banco dos réus. Já tem prova suficiente. Né? Mas a delação do Mauro Cid é muito consistente, ele estava dentro do Palácio do Planalto, ao lado o tempo todo do Bolsonaro, né? Ele ficava grudado com o Bolsonaro o tempo todo e o Bolsonaro tinha a sala de presidente da República, do lado da sala dele, encostado na porta, ficava o Mauro Cid. Ele controlava quem entrava, quem saía, ele era o homem da mala, aquele homem com a malinha preta, aonde o Bolsonaro estava o tempo todo, lá estava o Mauro Cid com a malinha preta atrás do Bolsonaro. Então, ele sabia muito, ele sabia tudo, ele acompanhava tudo, né? A não ser, obviamente, reuniões que o Bolsonaro tivesse em casa, né, com outras pessoas. Então, eventualmente, uma outra informação ele poderia não ter, mas aquilo que acontecia dentro do Palácio do Planalto ele sabia. Né? E a coisa hoje até que foi pacífica, né? A Carmen Lúcia chegou em determinado momento a dar uma bela de uma lavada no advogado do Ramagem, que foi chefe da BIM, porque ele colocou em xeque a questão das urnas, né? Falando do voto impresso e da auditagem das urnas, deixou meio no ar que as urnas não eram auditáveis. E a Carmen Lúcia, né, veio com unhas e dentes para cima dele e disse: olha, as urnas são auditáveis, o voto é auditável sim no Brasil. Não se confunda voto auditável, urna auditável com voto impresso, que são coisas completamente diferentes, né? E ela deu assim, né, um puxão de orelhas do tamanho do mundo, chamou bastante atenção também nesse depoimento aí a Carmen Lúcia dando esse puxão de orelhas no advogado do Ramagem. Bolsonaro assistiu de casa o julgamento, aproveitou para sair na foto, óbvio que ele sabia que a imprensa ia estar com câmeras voltadas para lá, então ele saiu, fez uma pose assim, fez uma pose, uma carinha e um breve sorriso, né? Sorriso assim, sem mostrar os dentes, aquele sorrisinho de canto de boca, né? Fez um charminho lá, tirou uma foto, saiu a foto dele na imprensa, bonitinho, tal, de camiseta branca, e acompanhou o julgamento com serenidade, né? Disse aí a defesa dele. Conversa fiada, Bolsonaro está se borrando de medo, eu conheço ele, conheço muito bem e sei que ele está se tremendo de medo, né? E amanhã a defesa dele vai mais uma vez para cima, né, da delação de Mauro Cid. Toda a defesa de Bolsonaro está no entorno de desqualificar a delação do Mauro Cid. Porque ele não tem muito para onde se defender mais, entendeu? Não, não tem, porque a coisa salta aos olhos, né, que ele sempre foi, porque tem coisa de 2021, 2022, né, 2023, tem coisas não só do dia 8 de janeiro, tem coisas anteriores a isso. E como eu já disse para vocês, já dei declarações na imprensa, esse flerte com o golpe existia desde 2019. Em 2019 já havia um rascunho para pedir o artigo 142, por conta da má relação da Câmara com o governo Bolsonaro. Enquanto eu pude apaziguar ali, a coisa estava andando, mas quando o Bolsonaro entrou numa rota de colisão com o Rodrigo Maia, mesmo, ele pensou em chamar o artigo 142 e já tinha um documento para isso. E esse documento estava na gaveta da presidência da República. Então, desde 2019, ele flertava com o golpe. Agora, foi o que aconteceu agora, de 2021 para 2023, foi a erupção desse negócio. Mas isso já estava sendo pensado há muito tempo. Há muito tempo.
bastava convencer aquela massa bolsonarista de que uma intervenção militar seria o necessário para o Brasil. E essa intervenção militar para Bolsonaro significaria ele se manter no poder ad eterno e fazer sucessor, né? E manter aquele horror que foi a ditadura militar por mais 20, 25 anos. A ditadura militar durou 21 anos no Brasil, né? Então, o que ele queria basicamente era ter esse mesmo estado de coisas. E tem flertado com isso desde 2019 e intensificou-se isso a partir de 2021, né? E teve aí o seu ponto alto no dia 8 de janeiro de 2023, mas o golpe estava sendo pensado bastante tempo antes, né? Bolsonaro aproveitou, como não é bobo nem nada, deixou o gado aqui fazendo barulho, se mandou para os Estados Unidos e ficou lá. Se der certo, eu volto, se não ficar, eu não volto. Ficou daquele jeitão lá, e aí você já sabe tudo que aconteceu. Agora, o caso será definido pelo STF e será pela condenação de Bolsonaro. A ver para quantos anos, né? Gonê quer pena máxima, como eu disse, 43 anos. Acredito que a pena vai passar de 20 anos, no mínimo, menos que isso, impossível, né? Não será em regime domiciliar, ao que tudo indica inicialmente, será numa cela da Polícia Federal, né? E a partir disso, a gente deve acompanhar a discussão dentro da Câmara, aí sim, do projeto de anistia. Aí, gente, os pré-candidatos da direita à presidência da República, porque Bolsonaro vai continuar dizendo que é candidato, tá? Ele vai fazer igual o Lula. Ele vai continuar dizendo que é candidato um tempão e lá nos 48 do segundo tempo ele vai colocar alguém. O Tarcísio já saiu na frente e disse, olha, eu dou o perdão para o Bolsonaro e acabou. Se eu ganhar a eleição, se eu for, ele diz, eu sou candidato a governador, mas se eu ganhar a eleição e for candidato a ganhar a eleição para presidência, eu dou o perdão para o Bolsonaro, perdão presidencial. Que obviamente, por ele ter sido condenado pelo Supremo e por conta da tentativa de golpe, o Supremo vai tornar esse perdão, vai anular esse perdão. Não tem o menor sentido o que está acontecendo, né? Os filhos do Bolsonaro sabem disso também, né? Tanto que eles querem um candidato que não só perdoe para gerar o fato político, mas que brigue com o STF por esse perdão. Tarcísio, se for, não vai brigar. Michele, se for, não ganha eleição. Lascou, é Lula de novo. Né? É Lula de novo. Porque a Michele tem um telhado de vidro. Ai, tô cheio de pelinho de gato no meu nariz. Michele tem telhado de vidro gigante, né? E é óbvio que durante o processo eleitoral vão revirar a vida dela e vão descobrir o que muita gente sabe em Brasília. Né? O telhado dela não é nem vidro, é aquele vidro vagabundo, bem fininho, que imita cristal, que você bateu, quebrou, é aquele vidro lá. É o telhado de vidro da Michele Bolsonaro. Então, gente, não tem muito para onde correr, né? Ou é Tarcísio e a possibilidade de vencer a eleição, ou é Lula de novo. Acabou. Resumindo a eleição para você, é isso. É isso. Ou aparece um outro nome moderado, que nós não sabemos quem, que não está na fila do pão por enquanto, né? Porque por enquanto na fila do pão estão Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio e Zema, né? Zema não tem a menor condição. Ronaldo Caiado é pouco conhecido, não está apontando bem nas pesquisas, mas óbvio, né? Tudo há de se trabalhar, apesar de que eu acho ele ótimo. Eu acho Caiado ótimo, né? Mas dificilmente ele seria o escolhido. Né? Tarcísio, ao mesmo tempo que Bolsonaro sabe que ele é o melhor nome, os filhos de Bolsonaro querem ficar longe do Tarcísio, né? Estão tentando minar o Tarcísio o máximo possível, porque ele é mais moderado que o Bolsonaro, apesar de não tanto para afastar os bolsonaristas, mas não é louco igual o Bolsonaro. Então ele fica ali se equilibrando no meio do caminho, né? E no final das contas, né, para vencer o Lula, tem que ser o Tarcísio, que mostram as pesquisas. Então, Bolsonaro vai ser preso, o julgamento termina dia 12, Bolsonaro vai ser preso, ainda na prisão, ele vai continuar dizendo que é candidato, que vai sair, que vai se tornar elegível de novo, que vai recorrer, blá, 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 toda aquela história toda, que não vai dar em nada. E depois ele vai lançar o seu candidato aí à presidência da República nos 48 do segundo tempo, né?
com todas as negociações feitas, porque ele vai querer um pedaço do governo, vai querer colocar os filhos dele lá, vai querer botar. Os filhos não, né? Porque Eduardo Bolsonaro não pode pisar no Brasil, que se pisar no Brasil ele é preso, né? Que isso aconteça o mais breve possível, porque nós precisamos dessa limpeza, né? Ver Eduardo Bolsonaro na cadeia e Jair Bolsonaro na cadeia. Já que Flávio Bolsonaro, Flávio Copenhague e Flávio Rachadinha escapou de onde deveria estar, na cadeia, né? Mas quem sabe ainda pegam ele. Ainda há tempo, ainda há tempo. Bom, gente, a ver o julgamento de amanhã, onde teremos o depoimento, então, de Bolsonaro. Segundo o depoimento, eu trago para você todos os detalhes e muito mais aqui no Jornal da Joyce Analisa. Amanhã vai ter, geralmente o jornal é terça e quinta, mas amanhã vai ter jornal, claro, que eu não vou deixar você sem análise e os fatos, né, desse julgamento amanhã. Tá bom, gente? Ó, beijo para você, fiquem com Deus. E eu vou dizer para você, viu? Gostem ou não do Alexandre de Moraes. Ele arrasou no que ele disse.